Fala pessoal, então hoje iremos corrigir habilidades 5 e 6. A habilidade 5 vai mexer ainda como o máximo ali da competência 1, que é pegar aquelas informações numéricas e resolver problemas, situações problemas. A habilidade 6 já é da competência 2. A competência 2 a gente vai começar a mexer com geometria. E na habilidade 6, a primeira dessa competência, a gente vai localizar o objeto no espaço bidimensional e tridimensional. Então são exercícios que ainda não envolvem uma fórmula geométrica, vai mexer mais com plano, projeções, pontos e a localização, algo que não vai envolver ali contas, vai envolver ali um pouquinho de criatividade e de abstração. Então vamos lá galera, bora estudar então. Essa questão é aquela questão clássica que te pede para ver que a multiplicação deles dê o menor tempo. Então a gente tem que analisar cada um. Mas é uma questão rápida que a gente tem que ganhar tempo, embora tenha que fazer multiplicações. Aqui a gente pode ir ganhando tempo indo para as mais fáceis. 40 e 20 vezes 8 é fácil de multiplicar aqui, né? 4 com 4, 2 com 8. Então a gente vai analisar. As outras dá um pouco mais de complicação. Mas 25 vezes 6, vamos para o recurso de ir mais rápido ainda. 25 vezes 2 é 50, então é 50, 50, 50, 3 vezes, então 150, já dá para agilizar. 22 vezes 7, você pode pensar que é 20 mais 2 vezes 7, então 20 vezes 7, 140, 2 vezes 7, 14, 140 mais 14, 154. Por último aqui, 35 vezes 5. Quando é vezes 5, você pode usar o recurso ali, ó, de multiplica por 2, depois cancela ele. Por exemplo, 5 vezes 2 é 10. 10 vezes 35, 350. Cancela agora, divide por 2 de novo. 350 por 2 é 175. Então nós temos aqui que a menor tempo aqui que a gente tem é a opção 2, de 25 vezes 6. Essa questão foi considerada fácil, 36% de acerto e realmente não tinha que errar. Porém, ali dá aquele cuidadozinho para ganhar tempo. É um tipo de questão excelente para ganhar tempo. A grande dificuldade nessa questão talvez seja mais o português. Tem um comando ali do tamanho de um parágrafo que dá uma complicada para você chegar para o que ele realmente está pedindo. Tanto que teve uma aprovação de 27%, foi considerado uma questão média. Mas depois você dá uma lida boa, você vai entender. Ele quer descobrir aqui a quantidade de senhas que eu posso formar que supere a quantidade de clientes, 1 milhão, mas não supere o dobro. Ou seja, é um número de senhas que fica entre 1 milhão e 2 milhões. A quantidade de senhas que eu formo está ligado com a quantidade de letras, que são 26, e os dígitos, que são 10. Então eu posso representar isso aqui como se fosse 26 vezes 10, a quantidade de 10 que eu tenho, 10 a 5. Aqui eu posso colocar como se fosse 10 a 6. Aqui seria 26 ao quadrado vezes 10 a 3. E aqui seria 10 a 5. E aqui seria 26 ao cubo vezes 10 a 2. Dentro dessas análises aqui eu posso pensar, tem que superar 1 milhão. 1 milhão é 10 a 6. Tá na dúvida? Faz um cantinho. 1000, milhão, 6 zeros. Então esse número aqui ele tem que superar 10 a 6, mas ele não pode superar os 2 milhões. Então posso colocar em notação científica e aquela notação científica que for menor que 2 vai ser válido, desde que seja na base aqui de 10 a 6. Então aqui fica 2,6 vezes 10 a 6. Então já está fora para mim. Aqui é exatamente 10 a 6, ou seja, exatamente 1 milhão. Está fora, tem que superar. Então já eliminei. Aqui 26 ao quadrado vezes 10 a 3. Vamos tentar reorganizar, porque 26 ao quadrado aqui pode ser alguma coisa. 26 vezes 26 é quase como se fosse 25 vezes 25, que isso dá 625. 625 vezes 10 a 3. Númerozinho exatamente não importa é a ordem. Joga para 2 aqui, então vai ficar 6,25 vezes 10 a 5. Está embaixo, inferior, não vale. 10 a 5 já é menor. Sobrou isso aqui e vai ser a resposta. Tá na dúvida? Não precisa, porque você já tem a certeza das outras. Mas tá na dúvida? Faça. 26. Vamos jogar a jogada do 25 que fica fácil. 25 vezes 25 é 625. Isso já sabe decorado. Faça 625 vezes 25. Você pode pensar aqui também, 625 vezes 25, multiplica por 4, depois divida por 4. 4 vezes 25 é 100. 100 vezes 625, 625 com 2 zeros. Divida isso por 4. Dividir por 4 é dividir por 2. Então, 62.500 dividido por 2. Isso aqui é a proporção. Então, é 60 mil dividido por 2, 30. Dividido por 2, 15. É algo em torno aqui de 15. Algo em torno aqui de 15 mil.
Então, se é 15 mil, a gente pode pensar aqui que eu tenho 10 a 2, vou transformar isso em notação, 1, 2, 3. Algo em torno de 1,5 vezes 10 a 6. Claro, se eu tivesse feito exatamente, eu encontraria uma vírgula melhor. Não poderia superar 2, mas também como eu não usei um arredondamento tão ruim, não vai superar 2 aqui, porque está bem abaixo. Porque eu não forcei. Se eu tivesse forçado 26 talvez para 30, aí seria um pouco forçado. Mas eu forcei para 25, caiu um pouco só. E aqui também só caiu um pouco do valor. Então não é tão prejudicial. Essa questão foi considerada difícil por muitos dos estudantes, apenas 13% acertaram, mas bem provavelmente eles confundiram. Porque no texto fala que você quer dar uma recompensa e você tem um gasto com o transporte. Você não coloca valores para aquele objeto. Como não coloca valores, você pode colocar um valor. Dado numa equação, você pode pensar assim que o exercício te pede. 1/5 do valor do objeto você gasta com transporte, já é aquilo gasto. Você quer aumentar o máximo de porcentagem de recompensa em cima do objeto, mas o máximo que ele pode valer, esses custos todos, é o valor do objeto. Como eu não te disse o valor do objeto, vou colocar um valor para ele, que não faz diferença. Porque o x aqui é próprio se cortaria. Posso pensar que o valor seja R$100. O que eu te falo? Naquele parágrafo lá que já te diz a equação, 20% disso aqui vai ser gasto com transporte. Então 20% de R$100 significa que R$20 já é gasto com transporte. Então eu quero gastar o restante para recompensa. Então sobrou R$80 para eu gastar com recompensa. 80 em 100 significa 80%. Então eu posso colocar em recompensa 80%. Talvez a grande dificuldade do pessoal seja ter aquele 5% que fala naquele comando da questão. Comando no texto motivador. O texto motivador fala que existe uma lei que no mínimo você tem que entregar ali pelo menos 5%. Aquele 5% talvez tenha confundido a galera, mas não é complicado, é só se pensar. Se eu já gasto 20, seria 20% mesmo, porque 1/5 é 20%. 1/5 representa a fração a porcentagem de 20%. Se eu já gasto 20% com o transporte, os outros eu dou em recompensa porque isso já vale exatamente o objeto. Meu objetivo é reaver o objeto, mas desde que eu não gaste mais do que eu já estou pagando, do que ele já vale o preço dele. Essa questão, se você leu a questão, você já ganhou essa questão. Só erra essa questão quem não leu, quem pulou, quem chutou, quem não viu o que estava escrito, porque ela é extremamente fácil. Você tem aquele texto todo, mas para te dizer que ele está querendo apenas a sombra, projeção. Então você pode pensar que eu tenho um espaçozinho aqui, é uma sombra, uma luz lá de cima. Então pensa que você tem esse espaço, aqui tem pouco, aqui você tem o espaço desse espaçamento e aqui um pouquinho aqui. Então você vai buscar lá naquele código que é aquele que vai te oferecer esses traçados em padrão aqui, um pouquinho e maior, os mais largos. Não tem como errar essa questão se você ler. Então é o tipo de questão que você está no fim da prova, vamos supor que ela aparece lá, no máximo, com muito erro, se você estiver bem cansado, você erra essa questão. Mas a maior parte, 55%, acertou porque justamente leu e fez. Quem errou 45% de erro é porque não leu, é porque chutou direto. É porque já tem o costume de achar que prova de matemática não dá conta de ler, não dá conta de fazer e já vai chutando. E normalmente esse pessoal que já sai chutando termina a prova muito cedo, porque já que não gasta tempo lendo e nem tempo fazendo, só joga para fora, então sai a prova cedo. E isso faz com que a estatística joga lá para baixo. Mas o seu concorrente que está buscando aquela coisa, questão garantida, porque é garantida para você também. Essa questão é uma questão vitória para o Enem, porque consegue fazer uma interdisciplinaridade, colocar a utilidade dos conceitos matemáticos no dia a dia e tudo mais. Você fala, mexe com a geografia e tudo mais, né? Enfim, grande embromação para te cobrar conceitos ali que envolve plano cartesiano e o conceito de angulação. Então, se você está aqui, olha, ele fala que você tem uma câmera que você começa a apontar essa câmera do oeste. Ele está aqui, ele faz 3 movimentos. 135 no sentido anti-horário. Anti-horário é que vai contra o relógio. Pensa no relógio ponteiro, segue esse sentido aqui, é o sentido horário. O ponteiro segue nesse. Então, anti-horário é ao contrário. Então, se ele está aqui, ele tem que rodar para baixo. Então, ele vai rodar 135 graus. E os graus são importantes aqui. Porque na forma como eu divido esse plano aqui, no plano cartesiano normal, aqui são 95. Quando eu acrescento essa reta, cada angulação é de 45 graus, para te dar esses pontos cardeais. E 135 é sugestivo. Se você for dar uma forçada da cabeça, é 90 mais 45. Então você está andando ali algo até proporcional. Então se você vai andar 135, você vai andar 90 graus, que é até aqui,
e andar mais 45. E você chega aqui nesse ponto então. Essa é a primeira. A segunda mudança, o segundo movimento é 60 no sentido horário. Horário, o relógio está seguindo para lá. O ponteiro segue para lá, então vou andar 45. Vou andar 60. Daqui até aqui já são 45. Então, onde é que eu paro? É um pouquinho por aqui. Eu parei 15 graus de diferença do sul aqui. Não preciso saber exatamente os graus dessa localização no plano cartesiano, mas eu posso apenas dar a referência. Vou fazer um terceiro movimento, 45 graus anti-horário. Então, anti-horário, vou subir aqui. Se é 45 graus, daqui até aqui eu andei 15. Daqui até aqui eu ando mais 30. Dou uma paradinha aqui em algum lugar por aqui que é 30. Beleza. Aí ele fala que eu preciso apontar a câmera lá para o Nordeste. Então, para o Noroeste. Como eu vou apontar para lá, eu preciso regredir. Ou eu faço isso aqui, ou eu faço para cá. O menor caminho é vir por aqui, porque aqui eu tenho que fazer uma curvatura maior que 180 graus. Então, eu vou fazer esse procedimento para cá. Então, o que eu posso pensar? Eu não estava 30 graus superado aqui do sul? Ando 30, cheguei no sul. Ando 90 graus, porque isso tudo é 90. Então, já andei até agora 120. E para eu chegar lá no Nordeste, eu sei que aqui é 45 graus, pela divisão, soma com 45. Então, é 165 graus, andado em que sentido? No sentido horário. É uma questão, então, que nem é tão complicado, mas assim, te faz gastar um tempo, gastar um pouquinho da cabeça. Questão média, 24% do pessoal acertou. Mas é uma questão possível. Seus concorrentes acertam, você tem que acertar também. Essa é uma questão típica daquelas que a gente não consegue treinar vocês para ela. É uma questão meio que surpresa. Por quê? Não há muitos exercícios que vão querer mexer com plano, projeção, que dão essas ideias, porque é um pouco forçada a barra. Mas são questões criativas e extremamente de novidades, faz elas serem bem difíceis. E aqui, olha, ela não é a complicada da sua vida, mas ela te faz pensar. E não cai para fórmula, não cai para conta. Te faz pensar mais ou menos e visualizar. Você tem que saber abstrair. Qual que é a ideia? Fiz um caminho aqui na Terra. Lembra que a Terra não é plana. Pelo amor de Deus, a Terra não é plana. A Terra, então, tem uma esfericidade. Por ter uma esfericidade, que a gente chama até de geodese, os caminhos que a gente faz nela são meio encurvados. Então, a gente não tem retas. Se eu quero fazer a projeção ortogonal no papel aqui, projeção ortogonal é a sombra, exatamente a sombra do meu trajeto, eu tenho que pensar que tem que ter um pouquinho de curva. Essa curva aqui é muito simples de visualizar, da linha do Equador aqui, nessa reta aqui. É simples de entender que o seu desenho lá embaixo, na projeção seria justamente o ponto que faz 90 graus aqui, sua sombra. Ela tem que ser algo encurvado de A até B. Então você já consegue eliminar ali muita alternativa. O problema está aqui, olha, nessa encurvatura que não é tão óbvio para a gente, porque está mexendo com um pouquinho de altura. E aqui também eu tenho que pensar um pouquinho no meu conhecimento da geografia. Que na minha esfera aqui, olha, eu tenho um paralelo que ele me coloca e esse ponto C está em paralelos acima. Significa até que geograficamente ela está mais encurvada. Claro que pela esfera, matematicamente, eu consigo enxergar que esse ponto aqui faz ser mais curvo do que aqui. Então ele está mais como se fosse para trás. Ele está numa localização da esfera aqui mais atrás que o ponto B se eu colocar ele em referência ao chão. Então isso faz com que a minha sombra no ponto C seja um ponto e a minha sombra no ponto B aqui seja diferente e cada sombra vai ser projetada aqui. Então eu tenho que o C tenha essa configuração, ou seja, melhorando o desenho, é algo mais ou menos assim, A, B, C. O C realmente está mais atrás porque ele se encontra bem lá em cima. Eu não coloquei eles divididos proporcionalmente pelas linhas do Equador, não. Eu forcei o C ser mais em cima para que ele fosse mais encurvado para trás. E a sombra dele então fica mais atrás e o desenho configura assim. Questão que tem que pensar bastante, senão é erro fácil de cair ou então de se pensar que é simplesmente fazer uma reta ou uma reta e a sombra se tampa. Não, é globo, é esfera, tem que pensar aí nessa curvatura. Então pessoal, curtiram então? Não se esqueçam que semana que vem tem mais. Continua se inscrevendo no canal, notificação, manda mensagem pra gente, se tem alguma dúvida, manda nos comentários e dá um like pra gente lá. Espero por vocês até semana que vem.